Depois podemos laburar. O Irã cometeu um erro. No meio da pressão da Operação Fúria Épica, onde sua infraestrutura militar está sendo destruída pouco a pouco, eles decidiram atacar e não um alvo qualquer. Eles atingiram uma base conectada ao Reino Unido e aos Estados Unidos. É Diego Garcia, uma pequena ilha, mas com um papel enorme nas operações dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ela é usada há muito tempo como base conjunta e, por ficar longe do Irã, é um ponto de partida ideal para operações de longo alcance. Isso significa que os aviões não precisam mais sair diretamente dos Estados Unidos. É mais rápido, mais eficiente e mais perigoso para o Irã. Por isso, para eles, Diego Garcia é uma grande ameaça e eles tentaram eliminar essa ameaça. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. No dia 22 de março, o Irã lançou 2 mísseis balísticos em direção à base. Mas ambos falharam. Um caiu antes de chegar e o outro foi interceptado. Nada foi atingido, nenhum dano. Mas mesmo que o ataque não tenha sido bem sucedido, isso não significa que foi algo pequeno. Porque o alvo não era apenas um lugar qualquer, era uma base estratégica usada por 2 países poderosos. E é aí que a situação fica complicada. De acordo com Steve Reed, parece que o verdadeiro alvo do Irã eram os ativos dos Estados Unidos dentro da base. Mas mesmo com essa explicação, evite outras interpretações, porque Diego Garcia faz parte do território britânico. E mesmo que os Estados Unidos sejam o principal usuário, não se pode negar que o ataque atingiu um local sob jurisdição do Reino Unido. Apesar das declarações oficiais cautelosas, há indícios de que não tratam isso apenas como incidente simples. Para alguns, é um desafio direto. E em uma situação como essa, não é importante apenas o que foi dito, mas também como isso foi recebido. Por causa dessa movimentação do Irã, eles estão ampliando ainda mais o conflito. Não é mais apenas entre eles e os Estados Unidos aos poucos, outros países estão sendo envolvidos. À medida que o conflito se amplia, as consequências aumentam. O Reino Unido não ignorou o ocorrido. A reação do Ministério da Defesa deles foi mais direta. Para eles, isso não é apenas um simples lançamento de míssil, é uma ameaça clara. Não é só uma ameaça aos interesses deles, mas também aos seus aliados. A tensão é profunda. Até mesmo na mídia do Reino Unido começam a surgir perguntas mais sérias. Até onde os mísseis do Irã podem alcançar? Será que eles conseguem alcançar até Londres? Isso significa que não é apenas uma questão regional. Existe o receio de que isso tenha um alcance muito mais amplo. Por outro lado, o Irã negou tudo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores deles, não foram eles os responsáveis pelo ataque. Eles chamaram isso de Operação de Falsa Bandeira e sugeriram que outro país pode ter feito, mas o Reino Unido não aceitou. Para eles, está claro quem é o responsável. E mesmo que os mísseis não tenham atingido o alvo, isso não é o mais importante. O que importa mais é a intenção. Porque o simples fato de lançar um míssil em direção a uma base estratégica já é uma grande escalada. Não precisa acertar para a situação ser séria, a tentativa já é suficiente, e aqui fica mais claro por que a tensão está aumentando. Isso não aconteceu de repente. Isso já está esquentando há um tempo. Começou quando o Reino Unido permitiu que os Estados Unidos usassem suas bases para a operação. Para o Irã, isso não foi uma decisão neutra. Para eles, isso é uma participação direta no conflito. E a mensagem do ministro das Relações Exteriores deles, Abbas Araghchi, foi clara. Eles vão considerar isso como parte da agressão contra eles, e têm o direito de retaliar. Isso significa que o ataque que aconteceu não foi um acidente, também não foi um caso isolado. Ito ay bahagi ng Uma grande tensão que já vem se formando há muito tempo, e agora isso começa a se manifestar de uma forma mais aberta, e à medida que isso continua a se intensificar, aumenta a possibilidade de mais países serem diretamente envolvidos. 2 dias depois do aviso de Abbas Araghchi, tudo mudou. As palavras se transformaram em ação. Os mísseis do Irã foram lançados em direção a Diego Garcia, e foi aí que a tensão realmente aumentou. Mas o que o Irã não esperava era que o Reino Unido já estava preparado antes mesmo disso acontecer. Enquanto o Irã ainda emitia avisos, o Reino Unido já agia silenciosamente. Eles já estavam se preparando para o possível próximo passo.
Eles não esperaram, eles se anteciparam. Enquanto o Irã lançava mísseis balísticos, o Reino Unido já enviava uma resposta ainda mais pesada. Não é míssil, não é avião, mas sim um submarino movido à energia nuclear. O HMS Anson está no Mar da Arábia. Silencioso e difícil de detectar, está sempre pronto para atacar. É um dos submarinos mais modernos do Reino Unido. E antes mesmo do ataque com mísseis acontecer, ele já estava posicionado. Isso significa que não foi apenas uma reação simples, foi planejado. O HMS Anson faz parte dos submarinos da classe Astute, plataformas de alto nível feitas para furtividade e ataques precisos. Ele carrega mísseis de cruzeiro Tomahawk, mísseis capazes de atingir alvos de longe sem revelar sua origem. E não é só isso. Ele também carrega torpedos pesados, capazes de destruir navios debaixo d'água. Isso significa que ele não serve apenas para defesa. Ele também pode atacar a qualquer momento. E como é movido à energia nuclear, ele praticamente não fica sem autonomia. Não precisa voltar imediatamente. Ele consegue permanecer debaixo d'água por muito tempo. Silencioso, difícil de localizar, e isso é o mais perigoso. Porque enquanto o Irã usa mísseis que podem ser vistos e às vezes interceptados, esse tipo de submarino você quase não vê até que seja tarde demais. E agora, enquanto a tensão aumenta, está lá o HMS Anson, preparado, esperando, e se necessário, pronto para dar uma resposta que não é fácil de ser impedida. A maior força do HMS Anson não está apenas em suas armas, mas na sua capacidade de permanecer em operação por muito tempo. Por ser movido à energia nuclear, ele não precisa reabastecer. O reator pode funcionar durante toda a vida útil do submarino. Chega a durar décadas. Isso significa que ele não sai facilmente da área. Uma vez posicionado, pode permanecer lá o tempo que for necessário. Possui sistema de purificação de água embutido e, assim, consegue gerar seu próprio suprimento até no mar. Na verdade, a única limitação é a comida. E mesmo isso não é um grande problema. Porque Diego Garcia fica perto, uma base com um porto de águas profundas. Se precisar reabastecer, isso pode ser feito. Isso significa que a presença do submarino no Mar da Arábia é quase contínua. E é isso que o Irã deve temer. Porque não é como um avião ou navio que é fácil de ver, ele se move silenciosamente, é difícil de encontrar. E na maioria das vezes você nem sabe que ele já está lá até que seja tarde demais. Mas a situação fica ainda mais séria porque o Reino Unido também não deixou o submarino sem supervisão. Ele continua se comunicando com o centro de comando em Londres. Isso significa que cada movimento é controlado. E se o Irã tomar outra atitude, como um novo ataque, basta uma ordem da liderança do Reino Unido para que o submarino haja. E quando ele agir, estará equipado com mísseis de cruzeiro Tomahawk, mísseis capazes de atingir o alvo com precisão a longa distância. Não é preciso se aproximar, não é preciso se expor. Uma decisão rápida e o resultado vem imediatamente, mas não se trata apenas do uso real das armas. Às vezes, só a presença já basta. O Irã sabe que o submarino está lá. Eles sabem que ele está pronto para atacar. E às vezes, isso já é suficiente para impedi-los de dar o próximo passo. Não é preciso usar, porque só a ameaça já tem um grande efeito. E agora, a situação está clara. O Reino Unido não apenas respondeu, eles já estavam preparados antes. E debaixo do mar, um dos ativos mais perigosos espera silenciosamente. Agora, está claro que o Reino Unido tem um forte poder de dissuasão. Não é só por causa das palavras, mas pela presença real do HMS Anson no Mar da Arábia. E mesmo sem disparar, seu impacto já é sentido imediatamente. Mas há uma coisa incerta: o que o Irã fará se o conflito se prolongar ainda mais? Porque quanto mais tempo dura a pressão, mais desesperado um país fica. E quando está desesperado, torna-se ainda mais imprevisível. Se o Reino Unido decidir revidar, está claro o que eles vão usar. O míssil de cruzeiro Tomahawk, transportado pelo submarino, é uma das maiores ameaças ao Irã atualmente. Na verdade, pode ser ainda mais perigoso do que os mísseis balísticos do Irã, porque Diego Garcia tem uma defesa aérea robusta. Enquanto isso, o Irã já perdeu grande parte do seu próprio sistema de defesa aérea. Isso significa que, se o Reino Unido atacar, o Irã pode fazer muito pouco para impedir. E além disso, os mísseis Tomahawk têm um alcance muito longo. Eles podem atingir mais de 1.600 quilômetros. Isso significa que praticamente qualquer parte do Irã pode ser alvo.
centros de comando, bases de mísseis, bases navais, centros de comunicação. E o mais importante, o submarino não precisa se aproximar. Ele pode atacar de uma distância segura, sem ser visto, sem ser detectado imediatamente. Uma ameaça silenciosa que pode lançar ataques precisos a qualquer momento. E se isso for combinado com o poder aéreo dos Estados Unidos e de Israel, a pressão sobre o Irã aumenta ainda mais. Basta um sinal de inteligência, uma única ordem, e um míssil já estará a caminho do alvo. Mas mesmo com todo esse poder, ainda há limitações. O submarino tem um número limitado de mísseis. Ele não é feito para bombardeios contínuos e massivos. É mais adequado para ataques cirúrgicos. Aqueles alvos que precisam ser atingidos com precisão. E quando acabar o armamento que ele carrega, será necessário recarregar. Mas mesmo isso não é um grande problema, porque Diego Garcia fica perto e lá ele pode reabastecer. E quando o submarino ficar sem o necessário, sua simples presença já serve como um aviso, porque o Irã sabe que ele está lá. Eles sabem das armas, sabem que ele é necessário para atingir alvos que precisam ser atingidos com precisão. Eles não têm capacidade para perseguir ou detectar esse tipo de alvo, então, por enquanto, mesmo antes da verdadeira resposta do Reino Unido começar, já se sente o peso da ameaça. E o que vai acontecer a seguir depende do próximo movimento do Irã. A força do HMS Anson não está apenas nas armas, mas também na sua capacidade de enxergar o que é invisível. Ele não usa mais o antigo periscópio, que era fácil de detectar. Agora ele possui sistemas de vigilância em alta definição que conseguem obter informações claras, mesmo sem subir à superfície. Ele observa silenciosamente, e fica ainda mais perigoso por causa do som extremamente baixo que ele faz na água. Isso significa que, mesmo que o inimigo tenha sonar, ainda é muito difícil de detectar. Mesmo com navios antissubmarino próximos, não há garantia de que conseguirão encontrá-lo. Além disso, o controle da localização do submarino é extremamente rigoroso. Apenas poucas pessoas, como o primeiro-ministro do Reino Unido e alguns comandantes navais, conhecem essa posição. Isso significa que não é facilmente rastreável, mesmo dentro do próprio sistema deles. No momento, é muito provável que isso ainda não esteja sendo usado para atacar, mas sim para monitorar, especialmente no Estreito de Hormuz, que agora é o centro das tensões. É aqui que o bloqueio do Irã acontece, usando drones, mísseis antinávio e barcos de ataque rápido. Por causa disso, quase parou o tráfego de navios em uma área, que antes era uma rota por onde passava grande parte do petróleo e gás do mundo, e é aqui que entra o papel do HMS Anson. Ele não precisa atacar imediatamente. A vigilância já é suficiente. Ele circula silenciosamente pelo Mar da Arábia, uma localização estratégica diretamente conectada ao Estreito de Hormuz. Isso significa que ele pode monitorar tudo o que entra e sai do Golfo Pérsico. Cada movimento, cada navio, cada ameaça. Tudo isso pode ser visto e monitorado. E, se necessário, ele também pode atacar, sem precisar se aproximar da própria costa do Irã. O princípio é o mesmo: observar primeiro, atacar se necessário. E por causa disso, o verdadeiro papel do submarino fica mais claro. Não apenas como arma, mas também como os olhos do Reino Unido em uma das rotas de energia mais importantes do mundo. E enquanto ele vigia silenciosamente, a pressão sobre o Irã continua aumentando, mesmo sem que um único tiro fosse disparado. Se ele não disparar imediatamente, o único verdadeiro limite do HMS Anson é a comida. Fora isso, ele pode permanecer debaixo d'água por muito tempo, silencioso, invisível, enquanto observa tudo o que acontece no Estreito de Hormuz. E enquanto faz isso, ele não está apenas assistindo. Ele está coletando informações. É possível que esteja identificando de onde vêm os barcos rápidos do Irã, onde estão posicionados os locais de lançamento de mísseis, onde houve cancelamento. E todas essas informações podem ser repassadas para os Estados Unidos e Israel para servirem de base para os próximos ataques aéreos. Isso significa que, mesmo sem disparar, já faz parte da operação. E caso seja chamado para o combate real, estará pronto. Os barcos rápidos do Irã praticamente não têm chance contra seus torpedos. Seus submarinos são mais barulhentos e mais fáceis de localizar. E seus ativos navais restantes já são limitados. Na verdade, grande parte da sua capacidade naval já foi danificada. Então, mesmo que ainda haja uma ameaça, está claro quem tem a vantagem debaixo d'água. E é aqui
que a situação fica ainda mais clara. O HMS Anson não é apenas um simples ativo, ele é uma ameaça constante, uma presença que o Irã precisa considerar a cada movimento que faz, a cada míssil que lança, a cada navio que desloca, porque pode haver alguém observando, mesmo que eles não saibam onde está. Mas permanece uma grande pergunta: o Reino Unido realmente vai entrar diretamente na luta? Por enquanto, ainda não. De acordo com Keir Starmer, eles não planejam se envolver diretamente. Sim, eles permitem o uso de suas bases. Sim, eles têm um submarino na região. Mas isso ainda não significa que eles entraram na guerra. No entanto, há outra perspectiva. Há quem diga que, mesmo que ainda não estejam lutando diretamente, eles já estão envolvidos. Como Jeremy Corbyn disse, o Reino Unido já está profundamente envolvido no que ocorre. E se você olhar para a situação, também vai ser difícil dizer que eles não têm um papel nisso. Então, o verdadeiro quadro agora é esse. O Reino Unido ainda não entrou totalmente na luta, mas também não está fora dela. Eles estão no meio, preparados, observando. E se for necessário, eles podem agir imediatamente. E à medida que a tensão aumenta, fica cada vez mais claro que basta um movimento errado para tudo desandar. Se for necessário agir imediatamente, eles estão no meio. Fica cada vez mais claro que basta um movimento errado. E à medida que a tensão aumenta, ainda mais. Porque no momento em que um bombardeiro sair de Diego Garcia ou Haas, fica claro que basta um movimento para tudo desandar. Se for necessário, também basta um movimento errado. Mas o problema não é só o debate. Isso já tem um efeito direto dentro do país. Por causa do conflito no Estreito de Hormuz, o preço do petróleo e do gás subiu, o preço do petróleo Brent aumentou e o gás acompanhou. E o efeito disso já está sendo sentido. E para as pessoas comuns, os produtos ficam mais caros, os gastos aumentam e o pior é que o Reino Unido quase não tem controle sobre a situação. Se for necessário, um movimento errado pode ser crucial. Eles vão continuar à margem ou vão intervir para tentar controlar o que está acontecendo? Se eles decidirem intervir, há opções. Eles podem ajudar a garantir a segurança do Estreito de Hormuz. Eles podem colaborar com os aliados para garantir que o fluxo de petróleo e gás continue. E também podem passar da ameaça para a ação concreta. Usando o míssil de cruzeiro Tomahawk transportado pelo HMS Anson, eles conseguem atingir. O mismo ng Iran kung kinakailangan. Também será necessário que um movimento errado venha do Reino Unido. Isso não é mais apenas observação. Tudo já está preparado e o HMS Anson está na linha de frente de uma possível ação, sendo o primeiro a agir se necessário. A questão agora é, o que falta para isso ser realmente utilizado? Enquanto aguardam a resposta, o submarino permanece silencioso debaixo d'água, vigiando, pronto, e por trás de tudo isso há outro país que está entrando lentamente em cena, a Ucrânia. Ela vê uma oportunidade, especialmente por causa do uso de drones pelo Irã no Estreito de Hormuz. E agora ela traz algo que pode equilibrar essa ameaça. Uma maneira que pode mudar novamente o rumo da batalha. E é aqui que entra a nova camada da luta. Porque se o Irã depende de drones para causar medo e controlar o mar, existe uma maneira de combater isso. E é isso que a Ucrânia está vendo agora. Ao longo de alguns anos, eles já provaram como enfrentar os ataques de drones da Rússia. Não é pela quantidade de armas, mas sim pela rapidez na adaptação, pelo uso de detecção mais rápida e pelo envio de drones interceptores. Esse é o tipo de drone que não só ataca, mas também persegue e destrói outros drones no ar. Isso significa que você não precisa mais esperar a ameaça atingir. Você já impede imediatamente enquanto ainda está se aproximando. E se essa capacidade entrar no Estreito de Hormuz, vai haver uma grande mudança. Porque uma das estratégias mais eficazes do Irã é usar drones para atrapalhar o movimento dos navios. São baratos, fáceis de implantar e difíceis de conter quando vêm juntos. Porém, se um sistema conseguir interceptar e destruir esses drones antes de atingirem o alvo, a vantagem some. E é aqui que a situação fica mais complicada para o Irã, porque eles não estão enfrentando pressão apenas pelo mar e pelo ar. Até na tecnologia, eles já estão sendo alcançados. E enquanto isso acontece, o controle da coalizão na área fica ainda mais forte.
a rota se torna mais segura. Mas a confiança dos navios está voltando, e pouco a pouco a estratégia do medo está sendo quebrada. Mas isso não significa que a luta acabou, porque enquanto uma estratégia desaparece, o Irã procura uma substituta. É possível que eles passem para medidas mais agressivas, ataques mais diretos, riscos mais altos, porque essa é a única maneira que resta para mostrar que ainda tem controle. E é aí que a situação se torna mais perigosa, porque à medida que as opções diminuem, as ações se tornam mais imprevisíveis. Uma decisão errada, um alvo errado, e a luta pode se intensificar em apenas algumas horas. E enquanto tudo isso acontece, o HMS Anson ainda está lá, silencioso. Não se move aos olhos dos outros, mas continua vigiando, continua pronto. E se a situação chegar ao ponto de exigir uma resposta direta, este será um dos primeiros a agir. Você não vai ouvir, você não vai ver, mas você vai sentir o impacto. E essa é a verdadeira força desse tipo de dia. Não está no barulho, mas na capacidade de atacar de surpresa. Neste ponto, está claro que a luta não se trata mais apenas do poder das armas, é sobre controle, controle da informação, controle dos movimentos, controle do medo. E quanto mais o tempo passa, mais fica claro que quem tem o controle é quem realmente tem a vantagem. E agora o equilíbrio está mudando aos poucos. Ainda não acabou, o final ainda não está claro. Mas uma coisa é certa: cada movimento a partir daqui terá um impacto ainda maior. E em uma situação como essa, não é preciso um grande erro. Uma pequena decisão pode mudar a direção de toda a luta.